Boa noite a todos. Eu sou o narrador. E estou aqui para ajudá-los a pegar no sono com essas histórias de terror sobre pessoas más. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Eu adoraria saber de onde você é e que horas está assistindo. Então deixe um comentário. Agora, quando estiver pronto, acomode-se, relaxe. Era aquela época do ano de novo, a viagem anual dos caras, algo que eu fazia todo ano com meus amigos Hugo, Andrew e Fernando durante as férias de verão. Este ano, nós estávamos indo para a cabine do Hugo nas montanhas Blue Ridge, na Virgínia, para a temporada de caça. Embora chamássemos de caça, na real, nunca caçávamos de verdade. A verdade é que, nos 4 anos em que estávamos fazendo isso, não havia uma presa específica que a gente realmente mirava, e quase nunca saíamos da cabine. A gente só se mudava para lá por algumas semanas para aproveitar os jogos de futebol, especialmente as finais da Liga dos Campeões. A cabine era mais como um refúgio de homens do que uma cabine comum. Pertencia ao pai do Hugo, que a usava com os amigos para escapar das namoradas. Depois que casou, a cabine virou um lugar esquecido até começarmos a usá-la. Para ser sincero, não era só uma simples cabine, era tipo uma mansão de 2 andares construída de madeira. A fachada tentava imitar uma mansão, mas ainda assim tinha aquele clima aconchegante. Tinha Wi-Fi e TV a cabo. A sala de estar era grande e luxuosa, com tapetes e sofás importados, e as paredes decoradas com cabeças de cervos e outros animais. Havia uma cozinha, um escritório, 3 banheiros e 4 quartos. Era como ficar em um hotel 5 estrelas, mas de graça. O que mais a gente poderia pedir? Esse lugar era perfeito para desconectar da realidade. Sabíamos que, se ficássemos em casa, nossas namoradas provavelmente nos distrairiam com coisas como jantares ou planos improvisados, então planejamos ficar na cabine por alguns dias, após os jogos, mantendo o local em segredo para evitar visitantes inesperados. Afinal, elas não acreditavam na gente quando dizíamos que estávamos indo caçar. E como podíamos culpá-las? Era difícil sair para caçar sem quase nenhum equipamento e sem nenhuma evidência, nenhum par de galhadas para mostrar, apenas histórias inventadas para contar na volta. Chegamos na cabine à noite, sem pressa, porque os jogos começariam mais tarde. Achávamos que a cabine estaria cheia de poeira, já que não era usada há mais de 1 ano, mas, felizmente, a poeira não estava tão ruim quanto temíamos, então nos livramos da limpeza. O Hugo se acomodou enquanto subia com suas coisas, e eu fiz o mesmo, sem muito alarde. Ei, Fernando! Gritou o Hugo lá de cima. Tem mais alguém aqui além de nós? Ele perguntou. Não faço ideia. Por quê? Respondeu o Hugo. Bem, eu vi umas roupas no armário. Talvez alguém tenha deixado aqui da última vez que viemos, disse o Andrew, achando que talvez fossem de um de nós que esqueceu umas roupas no ano passado, na correria. Não acho que sejam minhas, disse o Fernando. Não sei de quem são. Se forem grandes, talvez sejam do meu primo. Ele vem de vez em quando e só fica se tiver algo para caçar, disse o Hugo. Isso faz sentido, porque tem um pouco de poeira aqui, disse o Fernando, fechando o assunto. Enquanto ouvimos a conversa, terminamos de desempacotar e nos acomodamos na sala de estar com umas cervejas, esperando o jogo começar. Tudo estava indo bem até que, de repente, a casa foi mergulhada na escuridão. Todos nós gritamos ao mesmo tempo. O que diabos foi isso? Exclamou o Fernando. Ei, Hugo, vai ver o painel de luz no porão, eu disse, claramente frustrado. Cadê meu celular? Perguntou o Andrew, ligando a lanterna do celular e indo em direção ao porão, mostrando seu mau humor por perder parte do jogo. Vários minutos se passaram, e o Andrew ainda não tinha voltado do porão, e a luz também não havia voltado. A tensão começou a crescer entre nós, e de repente uma sensação de que algo não estava certo se espalhou no ar, como se alguém ou algo estivesse nos observando das sombras. Olhei para meus amigos e percebi que eles também estavam sentindo aquela sensação. No entanto, estávamos tão empolgados com o jogo que não pensávamos em mais nada. Mas, de repente, ouvimos um grito vindo do porão. A situação estava ficando tensa. O que foi isso? Vocês ouviram? Perguntou o Hugo, nervoso,
apontando para o porão. O que está acontecendo aí embaixo? Eu gritei para o Andrew, que estava em silêncio há tempo demais. Um segundo. Tem um pouco de poeira aqui e preciso tomar cuidado. Já quase torce o tornozelo. Ele respondeu: quer que eu desça para te ajudar? Eu insisti, não conseguindo esconder minha impaciência. Então o Andrew nos chamou. Deus, vocês têm que ver isso. O Hugo e eu nos olhamos e logo descemos para o porão. Mas o que encontramos fez meu estômago revirar. Isso não parece um roedor, disse o Fernando, alarmado, ao ver os fios arrancados. Alguém fez isso, eu disse, com um péssimo pressentimento se instalando no meu peito. As portas estavam fechadas, somos os únicos aqui, insistiu o Hugo, enquanto a tensão aumentava. E se tiver alguém aqui com a gente? O Andrew começou a perguntar, visivelmente assustado. Nesse momento, o chão estalou sob um peso inesperado, seguido por um salto escuro que surgiu das sombras. Então, o Hugo rapidamente iluminou o local com a luz do celular, a tempo de revelar um homem estranho e grande, peludo, carregando uma faca afiada, que partiu para cima do Hugo. O brilho da lanterna cegou o intruso por um segundo, o que provavelmente fez com que ele calculasse errado o ataque. Ao invés de cortar o pescoço do Hugo, fez um grande corte na bochecha dele. Isso foi o suficiente para percebermos que estávamos diante de um verdadeiro perigo. O Hugo tropeçou para trás, e quando eu tentei ajudá-lo, o maníaco partiu para cima de nós, gritando e rosnando como um animal. Foi um caos total. Nós atacamos o cara como podíamos, jogando vários objetos que encontramos no porão, enquanto Hugo se levantava, e todos corremos escada acima, a toda velocidade, batendo a porta do porão com um estrondo. O que diabos foi isso? Eu perguntei, com o peito arfando. Vocês viram aquele cara? Ele era um monstro? Eu disse, muito assustado. Ele era alto e forte, a barba enorme, e tinha sangue na cara, disse o Hugo, tocando sua ferida. Precisamos cuidar disso, Hugo. Temos que procurar o kit de primeiros socorros. Eu gritei, correndo para a cozinha, que, por algum motivo, ficava nos fundos da casa. O ar no lugar estava horrível. Um fedor de carne podre nos atingiu ao entrarmos, e quando liguei a lanterna, percebi o motivo. Havia um cervo morto no chão. Parece que o cara estava comendo aqui. Eu gritei, horrorizado, ao pegar uma garrafa de água. O Fernando logo chegou com um pano e gaze molhada. Enquanto tentávamos cuidar da ferida do Hugo, percebemos que estávamos presos. Precisamos ligar para a polícia, sugeriu o Hugo. Mas, justo quando ele disse isso, bom, a porta do porão tremeu como se uma força sobre-humana tivesse batido nela. Temos que ligar para a polícia agora, gritou o Hugo, desesperado, mas não podíamos. Os celulares não estavam funcionando. Esse lugar velho só tinha linha fixa, e eu suponho que nosso amigo no porão tinha cortado. Isso não pode estar acontecendo. Temos que sair daqui. Eu disse, enquanto procurávamos desesperadamente pelas chaves do carro, tentando distinguir algo na escuridão. Felizmente, o Andrew as encontrou, e todos nós corremos em direção à porta da frente, mas ela não se mexia. Estamos presos. Eu anunciei, frustrado. A porta dos fundos também está trancada. Gritou o Andrew, com um olhar de pânico no rosto. Meu Deus, vamos morrer. Gritou o Fernando, ainda mais desesperado. Tudo estava bloqueado, e o cara ainda estava lá, nos vigiando, batendo na porta do porão, tentando sair. E nós sabíamos que era só questão de tempo até ele conseguir. Ele nos deixou trancados aqui. Eu gritei, sentindo o pânico me dominar. Tem um telefone via satélite no escritório. O Hugo me lembrou. Então corremos até o escritório. Mas, justo quando estávamos prestes a chegar lá, a porta do porão caiu. O Andrew estava bem na frente, e o maluco tentou atacá-lo com um machado. Graças à sua estatura baixa, o golpe não pegou de cheio, mas fez o Andrew cair no chão. Segundos depois, o ferido foi atropelado por uma entidade que parecia estar com um propósito mais sombrio do que nós jamais poderíamos imaginar. A entidade se ergueu diante de nós, uma figura obscura que parecia surgir das próprias sombras do porão. Ela era grande, mas não no sentido comum de grandeza. Ela era imensa,
como se o espaço ao redor dela fosse comprimido pela sua presença. O ar ficou mais pesado, e eu pude sentir uma pressão crescente no meu peito, como se a própria atmosfera estivesse se tornando densa demais para respirar. A figura não tinha uma forma definida, mas suas silhuetas flutuavam no ar, com sombras que se moviam de maneira errática, como se não fossem parte deste mundo. O Andrew, que estava caído no chão, tentou se arrastar para longe, mas a entidade parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, cobrindo o espaço ao nosso redor com uma escuridão intransponível. O som que ela fazia não era de passos, mas algo mais profundo, um eco que reverberava em nossos ossos, fazendo cada parte de nós se contorcer de medo. Quem é você? Eu sussurrei, sem realmente esperar uma resposta. Mas a resposta veio de maneira inesperada, como uma voz abafada vinda do fundo da terra. Um murmúrio quase inaudível, mas suficiente para nos gelar por dentro. Eu sou o que vocês invocaram. Essas palavras, pesadas e carregadas de malícia, não faziam sentido algum, mas o simples fato de ouvi-las fez o mundo parecer desmoronar ao nosso redor. Era como se cada palavra fosse uma sentença de morte, e o ar ao nosso redor se tornasse ainda mais denso e difícil de respirar. Vocês não deveriam ter vindo aqui, disse a entidade, sua voz cada vez mais clara, como se estivesse começando a se materializar em algo mais tangível, algo que podíamos ver com nossos próprios olhos. Mas mesmo enquanto ela se manifestava, a figura permanecia indefinida, sua forma desmoronando e se rearranjando, como se estivesse lutando contra as leis da realidade. O Fernando, ainda pálido e tremendo, tentou se mover em direção à porta, mas as sombras que se formavam ao redor dele pareciam puxá-lo para trás, como se uma força invisível o estivesse retendo. Não podemos sair. Ele gritou, mas sua voz foi abafada pelas sombras que engoliam a sala. Fuja, agora! Gritei para o Hugo, puxando-o pela camisa, mas era tarde demais. O homem que nos atacara, o intruso, estava agora completamente dominado pela entidade. Seus olhos estavam arregalados, mas vazios, como se tivesse sido possuído por algo que não era deste mundo. Ele começou a caminhar em nossa direção, a faca em sua mão agora completamente envolta em uma luz sombria. O que está acontecendo? O Andrew murmurou, em um estado de choque total, olhando para o intruso, que agora parecia um fantoche da criatura. Ele não é mais ele. A entidade, vendo nossa tentativa de fuga, se moveu de maneira fluida, sem pressa, mas com um propósito claro: nos caçar. Sua presença se expandiu, fazendo com que as paredes da cabine parecessem se estreitar ao nosso redor. Eu sabia que não podíamos mais sair. O mundo havia se fechado, e a realidade parecia ter desaparecido. Desesperados, corremos para o escritório, na tentativa de alcançar o telefone via satélite que Hugo mencionara, mas cada passo parecia ser em vão. A entidade estava nos seguindo, seus olhos brilhando de uma luz espectral. Era como se o tempo tivesse parado, e estávamos presos em um pesadelo interminável. Quando finalmente chegamos ao escritório, o telefone estava lá, mas ele não funcionava. A tela estava negra, como se estivesse fora de alcance de qualquer sinal, como se fosse parte do próprio plano daquela entidade. E então, a realidade finalmente se rompeu. As sombras que tomavam conta da cabine começaram a se aglutinar em um único ponto, e o intruso, agora completamente transformado, avançou sobre nós. Seus passos eram lentos, mas cada um deles parecia ressoar como um trovão em nossos corações. Não havia mais fuga, não havia mais esperança. Vocês não deveriam ter vindo aqui, repetiu a entidade, agora falando diretamente através do intruso, cuja boca se movia, mas com uma voz que não era sua. Agora, vocês são parte de minha coleção. E, naquele momento, tudo o que conseguíamos ouvir era o som do silêncio. O som de nossas vidas sendo drenadas, levadas para um lugar onde o tempo e o espaço não existiam mais. E, assim, a cabine, antes o refúgio, se transformou no nosso túmulo. E as montanhas ao redor, que outrora pareciam proteger, agora eram cúmplices dessa entidade escura que nos havia consumido. O resto é apenas uma lembrança distante, algo que os ventos da montanha levariam para longe, como se nunca tivesse acontecido.
E ninguém mais jamais soube o que realmente aconteceu naquela noite. Em 2020, tive uma experiência aterrorizante que nunca vou esquecer. Às vezes, eu me via como uma workaholic, pois tinha 2 empregos. Durante o dia, trabalhava como recrutadora e à noite, como garçonete. Desde o início da pandemia, eu fazia a maior parte do meu trabalho de casa. Então o meu emprego no café servia como uma fuga e uma maneira de ganhar um dinheiro extra. Meu turno no café começava às 6 da manhã, o que não era muito complicado, mas às vezes ele se estendia até a meia-noite. Então, eu tinha que correr para o ponto de ônibus para voltar para casa. Eu não gostava de ter que correr, mas acabei passando a gostar daquelas noites frias. Sair nesse horário quase se tornou terapêutico. O ar fresco limpava minha mente, longe da monotonia do meu trabalho, onde eu só fazia a mesma coisa noite após noite. Naquele dia, o café não estava muito movimentado, então aproveitei para conversar um pouco com meus colegas. Quando meu turno terminou, corri para o ponto de ônibus. Esse ponto de ônibus ficava em um lugar meio isolado, onde não passavam muitos carros ou pessoas. Era só um banco e uma placa de metal enferrujada, coberta de grafites. Para ser sincera, parecia mais um lugar esquecido do que uma parada de ônibus. Olhei para o relógio e percebi que havia chegado 5 minutos mais cedo do que o normal. Então comecei a esperar. Mas, de repente, vi uma figura se aproximando de mim. Quando ele passou sob uma luz piscando, percebi que era um jovem usando uma blusa de capô. O rapaz parecia um pouco estranho. Ele tinha uma corcunda e estava andando devagar, de um jeito que me deixou arrepiada. Quando ele se sentou no banco, decidi me afastar um pouco para não ficar tão perto dele. Mas então, ele começou a assobiar uma melodia perturbadora, repetidamente. No começo, fiquei aliviada quando ele parou, mas o silêncio que se seguiu era gelado, como se estivéssemos em um suspense, sem saber o que ia acontecer. Depois de um momento, o rapaz se levantou, ficou parado ali com as mãos nos bolsos. De repente, abriu a boca. Começou a fazer um som estranho que me fez gelar até os ossos, como um assobio ou um grito. Era algo bizarro. O ônibus não está vindo, ele disse com uma voz profunda que me fez sentir um calafrio. Depois disso, o cara começou a farejar o ar como um animal. Eu ainda lembro do som esquisito que ele fez, como um cachorro farejando algo. De repente, ele se inclinou e sussurrou no meu ouvido: "Você é um de nós." Naquele momento, o terror me dominou. Eu não conseguia me mover, mas algo dentro de mim se acendeu, e logo os meus instintos de sobrevivência tomaram conta. Em um surto de coragem, eu o empurrei o mais forte que pude e o impacto fez ele perder o equilíbrio e cair no chão. Mas, enquanto ele caía, continuava fazendo aquele som monstruoso, quase como o grito de uma baleia. Imediatamente, tentei correr para me afastar dele, mas, infelizmente, ao cair, ele conseguiu agarrar o meu tornozelo. Entrei em pânico e comecei a chutar. Sentia as unhas dele entrando na minha pele enquanto ele tentava apertar o meu pé, enquanto tudo em minha mente dizia para fugir, mas eu não fazia ideia do que aconteceria a seguir. O desgraçado parecia ficar cada vez mais furioso enquanto lutava para me manter perto dele. Então, em desespero, procurei qualquer maneira de me soltar. Por sorte, consegui. Assim que consegui me livrar do seu aperto, me virei para ver se ele estava vindo atrás de mim. Quando parecia que meus medos iam se concretizar, o som de um ônibus se aproximando ficou cada vez mais forte. Finalmente, suspirei aliviada, mas, ao me virar para garantir que o homem não estava mais ali, eu congelei. Não havia sinal dele. As portas do ônibus se abriram com um rangido, e eu entrei o mais rápido que pude. Comecei a falar com o motorista, contando a ele sobre o estranho que eu tinha visto. Mas então notei o terror no rosto dele ao ouvir minha história. "Você viu o sussurro da noite?" Ele disse com uma voz trêmula. "As pessoas daqui dizem que isso vem de um espírito. Para muitos, se tornou uma lenda urbana." Fiquei perplexa. "Você está dizendo que o cara da blusa de capô não era humano?" No começo, eu não acreditava muito nele, mas ainda estava tão abalada pelo que tinha acontecido que meu corpo não parava de tremer.
O motorista tentou me acalmar e percebeu que estávamos sozinhos no ônibus. Então, ele se ofereceu para me levar até a delegacia. Eu aceitei sem hesitar. Quando cheguei na delegacia, fui direto até os oficiais, que se concentraram em mim imediatamente ao ver meu estado. Então, contei a eles sobre o sussurro da noite e o que o motorista me havia dito, achando que talvez eles pensassem que eu estava louca. Os policiais me deram um copo d'água. Então, um deles começou a falar. Estamos recebendo reclamações sobre esses sons estranhos há alguns meses. No começo, não demos muita atenção, mas os relatos começaram a se acumular. O outro policial completou. Estamos investigando. Encontramos outras pessoas que passaram por experiências semelhantes à sua, que também viram o que chamam de sussurro da noite. Eles me contaram que havia um suspeito, um cara na casa dos 20 anos, com problemas de saúde mental e vícios. Anotei tudo o que aconteceu e deixei a delegacia me sentindo um pouco mais aliviada. Mas, ao começar a andar de volta para casa, notei algo perturbador. Vi aquela figura novamente, em um canto escuro de um beco. Eu sei onde você mora. Você não pode escapar. Ele gritou, começando a chorar. Aquela cena me fez correr de volta até a delegacia, pedindo proteção. Os policiais me escutaram novamente. Me pediram para apontar exatamente onde eu tinha visto o rapaz e se ofereceram para me escoltar até em casa. Eu aceitei e eles me deixaram bem em frente à minha porta. Quando cheguei em casa, senti que meu coração ia explodir. Liguei para o meu chefe e expliquei que queria deixar o meu trabalho como garçonete. Quando ele soube o que tinha acontecido comigo, entendeu sem questionar. Depois daquela noite terrível, eu não conseguia dormir. Não conseguia nem sair de casa. Demorou uma semana até eu conseguir sair de novo com um pouco de tranquilidade. Isso porque pegaram o cara e o prenderam. Mas só depois dele ter matado uma mulher de 60 anos na mesma estação, esfaqueando ela no coração com um tipo de estaca de madeira. Pouco depois, o rapaz tirou a própria vida enquanto aguardava o julgamento. Até hoje, consigo ouvir aqueles sons perturbadores. Às vezes, ainda tenho a impressão de que algo ou alguém está me observando. Aquela quinta-feira, no escritório de seguros, foi como qualquer outro dia. Os telefones estavam tocando. O barulho das teclas era constante e as mesmas queixas antigas sobre o café ter acabado. Eu estava na minha mesa, no 30º andar, me afundando em e-mails enquanto contava as horas até o almoço. Nada de emocionante acontecia ali. Era tudo uma absoluta rotina até ele entrar. A princípio, ele parecia só mais um cara comum. Um homem de meia idade com o rosto cansado e um terno que não lhe caía nada bem, como quase todo mundo. Mas o que realmente chamou minha atenção foi a enorme bolsa preta que ele carregava sobre o ombro. Parecia pesada, como se estivesse cheia de papéis. Então ele foi direto até a recepção, onde a Ana, nossa recepcionista, o cumprimentou com seu sorriso habitual. "Bom dia, Sr. Carter. Como posso ajudá-lo hoje?" Ela perguntou. Ele bateu uma pasta na mesa. "Preciso que alguém olhe o meu pedido", respondeu com uma voz sem expressão. Ana franziu a testa ao ver a pasta que ela acabará de abrir. "Desculpe, senhor, isso é algo que o departamento de sinistros cuida. Você vai precisar agendar um horário", ela respondeu, mas logo o tom dela mudou imediatamente. "Agendar um horário? Eu estou esperando há meses. Minha esposa está morrendo e vocês não conseguem." Ele não conseguiu terminar a frase, pois bateu o punho na mesa, fazendo um barulho que espalhou papéis por toda parte, e de repente tudo ficou em silêncio. Meus colegas e eu imediatamente nos viramos para olhar o que estava acontecendo na recepção. Ana, que era sempre calma e amistosa, tentava manter a compostura, enquanto o homem parecia prestes a espumar pela boca. "Eu entendo, senhor, mas..." E foi aí que eu vi. A mão do homem se moveu lentamente em direção à bolsa, começando a desabotoá-la. Meu coração imediatamente disparou, e milhares de cenários caóticos começaram a passar pela minha cabeça. Isso não podia ser bom. E não era. Não pode estar acontecendo, pensei. De repente, o homem puxou uma espingarda e apontou para todos nós. "Todo mundo se afaste", ele gritou.
e sua voz era tão forte que parecia que meus ouvidos estavam entupidos. Ana soltou um grito angustiante, e todos começaram a se agachar e correr para as saídas. Eu, por outro lado, estava paralisado, agarrado à beirada da minha mesa com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Sr. Carter, escute, ela sussurrou, enquanto o homem subia em cima de sua mesa, aterrorizando a todos. A espingarda balançava de um lado para o outro como um pêndulo. Naquele momento, eu senti o mundo parar. Fiquem onde estão ou vocês vão se arrepender, ele disse, disparando para o ar. Poeira do teto caiu como neve, enquanto pedaços de gesso se espalhavam pelo escritório. A atmosfera estava gelada. Ninguém se moveu ou respirou. Onde está o chefe? Gritou o homem furioso. Diga para ele sair agora, seja lá onde ele estiver. Não houve resposta. Então, o homem olhou para o estagiário que estava por perto. Um garoto que não devia ter mais que 22 anos, recém-saído da faculdade. Ele o agarrou pelo braço e o puxou para fora da cadeira. Senta aí, rugiu, empurrando-o para o centro da sala. O garoto estava chorando tanto que mal conseguia respirar. Se você se mexer, está morto. Ele continuou, enquanto minha cabeça girava e meu pulso pulsava nos meus ouvidos. Eu queria fazer alguma coisa, correr até o meu telefone, mas eu estava bem ao lado dele, e se eu me movesse, provavelmente seria o fim. A próxima coisa que vi foram minutos que pareceram horas, enquanto Carter continuava gritando sobre como as seguradoras decidem quem vive e quem morre. Tudo ficou embaçado quando as sirenes começaram a soar. A princípio, o som era baixo e abafado, mas quando as luzes azuis e vermelhas começaram a piscar, eu soube que a polícia tinha chegado. Uma voz ressoou lá de fora. Sr. Carter, eu sou o detetive Matthew, da NYPD. Podemos ajudá-lo, mas precisamos que o senhor coopere. Carter deu uma risada amarga. Me ajudar? Talvez eles me chamem de terrorista. Mas eu não sou o vilão aqui. Os verdadeiros vilões são aqueles que controlam a vida e a morte. Por um momento, seu aperto na espingarda parecia se afrouxar. Eu pensei que talvez houvesse uma chance, mas logo que seu rosto relaxou, eu ouvi um som ensurdecedor. O disparo soou como uma explosão, ressoando nos meus ossos. Carter vacilou e seus olhos se arregalaram enquanto o sangue começava a sair de seu peito. A espingarda caiu no chão com um baque, e em um instante, seu corpo desabou como uma marionete cujas cordas haviam sido cortadas. Um grito angustiante de um dos funcionários ecoou enquanto os oficiais de assalto corriam, armados e gritando ordens. Eu ainda estava embaixo da minha mesa, paralisado de medo. Meu corpo inteiro tremia, mesmo depois de eles terem levado o corpo sem vida de Carter. Seu rosto pálido me assombrou em meus pesadelos por meses. Algumas noites, eu acordo suado com calafrios, ouvindo o eco daquele disparo ainda ressoando nos meus ouvidos, enquanto a voz de Carter sussurra repetidamente. Você acha que está seguro? E no fundo da minha mente, o terror do que aconteceu ainda me afeta. Eu me pergunto se algum dia serei capaz de me sentir seguro novamente. Eu tinha apenas 23 anos quando comecei a trabalhar como contador em uma empresa na minha cidade natal, nas Filipinas. Meu pai sempre foi uma grande figura na minha vida. Eu o amava muito e ele cuidava de mim como ninguém mais poderia. No entanto, nos últimos anos, a situação mudou. Meu pai começou a beber mais do que o normal, a ponto de a dependência dele levar ao divórcio dele com minha mãe. Ela deixou a casa logo após a separação, nos deixando a ambos de coração partido. Por essa época, comecei a ir para o escritório com meu melhor amigo, Max, que tinha a mesma idade que eu. Nós pegávamos o ônibus juntos todas as noites, depois de trabalharmos juntos, e após um dia longo, eu chegava em casa por volta das 10 da noite. Uma noite, Max teve que ficar no escritório, e eu precisei voltar para casa sozinho de ônibus. Enquanto eu esperava no banco do ônibus, percebi que uma garota entrou na próxima parada. Foi estranho, mas ela estava me encarando. O passageiro ao meu lado me tocou no ombro e disse que a garota parecia interessada em mim. Então eu sorri, mas, para minha surpresa, ela não reagiu.
Seu olhar ficou estranho. Os olhos dela ficaram completamente pálidos, e eu não entendia o que estava acontecendo com ela. Confuso, me inclinei para frente para tentar ver melhor o que havia de errado, mas, num piscar de olhos, ela abaixou a janela. Sem mais nem menos, saltou do ônibus. Não, não, alguém ajude aquela menina. Eu gritei. Foi como se eu estivesse dentro de um filme de terror. Eu gritava por ajuda com todas as minhas forças, mas os outros passageiros me ignoraram, como se estivessem em outro mundo. Depois do ocorrido, tentei denunciar a polícia, mas não tinha uma foto e faltavam detalhes úteis para ajudar na busca. O incidente me deixou bastante abalado. Depois de contar para Max, ele tentou me acalmar. Cara, talvez tenha sido só um pesadelo ou algo assim. Você precisa relaxar. Teve uns dias difíceis no trabalho. Ele disse. A partir daquela noite, comecei a ter os sonhos mais estranhos. Neles, aparecia um homem brutal, matando outras pessoas com uma faca. Para piorar, meus pesadelos não só me incomodavam, como também começaram a afetar meu trabalho. Tive dificuldades para me concentrar nas minhas tarefas diárias. Pouco tempo depois, passei por outro susto. Dessa vez, eu entrei no ônibus para voltar para casa, mas havia uma atmosfera perturbadora. Foi então que percebi que o homem dos meus pesadelos estava sentado em um dos bancos da frente, perto de onde a garota havia estado. O cara parecia muito real. Em um momento, ele se levantou, mas agora ele estava estranho. Senti que ele me olhava e pensei que talvez ele me conhecesse, mas não fazia sentido. Então, diante dos meus olhos, o corpo dele ficou azul e pálido, e ele começou a respirar de maneira errática. Naquele momento, fiquei paralisado, incapaz de dizer uma palavra. O que mais me assustou foi quando comecei a ver partes do corpo dele desmoronando e caindo no chão do ônibus. Era uma cena sangrenta e aterrorizante, e eu fiquei ali, parado, imóvel. O que está acontecendo? Murmurei para mim mesmo. Foi então que ouvi a voz de Max interrompendo meus pensamentos. Ele também tinha visto o que estava acontecendo. Irving, abra os olhos. Ele gritou para mim. Você estava dormindo no ônibus há um tempo. É um novo dia. São 9 da manhã. Se continuar assim, o chefe vai nos demitir. Quando recuperei a consciência e olhei ao redor, vi que o ônibus estava vazio. Não havia mais ninguém lá além de nós, e a tensão era palpável. Que foi isso, Irving? Você está bem? Cara, você realmente precisa ir a um psiquiatra. Você está parecendo muito perturbado. Acho que isso tem a ver com tudo que você está passando com seu pai, disse Max, parecendo muito preocupado. Eu estava atônito. As palavras de Max ecoavam na minha mente, então aceitei a sugestão dele e fui a um psiquiatra. Porém, isso não trouxe nenhuma melhora. Eu sabia que meu pai estava passando por dificuldades desde que minha mãe o deixou e que o comportamento dele só tinha ficado mais errático com o tempo. Ele desaparecia de casa por dias. E, claro, isso me afetava, mas eu não tinha certeza se o que estava acontecendo comigo tinha a ver com isso. Meu pai costumava dizer coisas como: filho, você não entende. Isso é o que me ajuda a relaxar. Só preciso de um pouco e depois volto ao trabalho. Mas estava ficando cada vez mais claro que ele estava afundando no próprio mundo de álcool. Aqueles fantasmas do passado me assombravam. As inseguranças e os medos começaram a tomar conta de mim, e eu me perguntava por quanto tempo ainda conseguiria aguentar. Um dia, depois daquele episódio estranho, meus amigos e eu pegamos o ônibus de sempre. A próxima parada era logo ali, e um sentimento de pânico tomou conta do meu corpo. Era o mesmo lugar onde a estranha garota havia embarcado e o homem que eu só via nos pesadelos. Eu estava assustado, mas pensei que talvez dessa vez tudo fosse diferente. E, por um momento, parecia normal. 4 pessoas subiram no ônibus, todas rindo e conversando. Que alívio! Mas, como muitas vezes acontece, as coisas deram errado de repente. A expressão deles mudou de repente, e seus olhos ficaram vermelhos, como se algo sombrio os estivesse consumindo. Olhei para Max, que estava sentado ao meu lado, concentrado em uma revista. Max, pare de ler e olhe o que está acontecendo. Eu gritei, sentindo o terror tomar conta de mim.
mas ele só olhou para mim com confusão. Foi então que eu soube que aqueles 4 passageiros estavam possuídos ou algo assim. Sem razão aparente, eles eram invisíveis para todos, exceto para mim. Que loucura! Mas, antes que eu percebesse, os 4 espíritos se lançaram para cima de Max, como uma fumaça escura saindo da boca dele. Então, com horror, eu o vi se transformar instantaneamente. Ele começou a falar com uma voz feminina. "Eu vou matar seu pai", disse ele, sorrindo de forma sinistra. Nesse momento, a cabeça de Max se moveu para trás de forma grotesca, como se estivesse sendo controlada por cordas invisíveis. E ali, no meio do caos, ele caiu. Foi um desastre total. Quando tentei avisar a polícia, eles não conseguiram encontrar pistas. Enquanto isso, meu pai estava desaparecido há 4 dias. Eu o procurei desesperadamente, consumido pela incerteza, mas não o encontrei. Determinado a encontrar respostas, voltei para o ônibus depois de sair do escritório. Eu precisava saber a verdade. Quando cheguei, a mesma parada me recebeu, e dessa vez vi um casal que parecia feliz, mas eu sabia que não poderia me deixar enganar. Fiquei de olho neles, como eu esperava. Num instante o comportamento deles mudou completamente. Eles se aproximaram de mim e pegaram minhas mãos com força, como se quisessem me prender. A dor era insuportável, e comecei a gritar, pedindo ajuda, mas foi exatamente nesse momento que meu pai apareceu. Ele entrou no ônibus com uma expressão aterrorizante no rosto. "Ajuda-me, pai!" Eu gritei. Então ele se dirigiu aos espíritos. "Vocês arruinaram minha vida, mas não vão arruinar a vida do meu filho." Virando-se para os espíritos, ele continuou. "Desde quando vocês têm invadido os sonhos dele e assustado meu menino? Roubaram a vida dele, assim como roubaram a minha, mas não é culpa dele. Sou eu o alvo de vocês." Foi então que ele confessou que havia um amigo dele, o motorista do ônibus, que costumava ter uma vida feliz. Meu pai, cheio de ciúmes, colocou sedativos na bebida dele, numa noite em que saíram para beber, o que causou um acidente fatal no qual todos os passageiros morreram, incluindo o seu amigo. Essas almas ainda me assombram. Por isso não consigo parar de beber. Ele admitiu com a voz quebrada. "Desculpe, filho. Passei minha maldição para você. Mas isso vai acabar, porque eu vou pagar pelo que fiz a eles." Antes que eu pudesse digerir o que ele estava me dizendo, aqueles espíritos se lançaram para cima do meu pai, formando uma barreira com sua energia sombria e desapareceram para outro mundo. No dia seguinte, acordei assustado. "Deus, foi só mais um pesadelo", murmurei, aliviado, mas só um pouco. Ultimamente, estava quase impossível distinguir a vida real dos meus pesadelos, porque todas aquelas coisas horríveis aconteciam comigo, tanto quando eu estava acordado quanto quando dormia. No entanto, enquanto me preparava para o trabalho, uma batida na porta interrompeu minha rotina. Era a polícia. Eles me informaram que o corpo havia sido encontrado em um rio perto da mesma parada de ônibus onde tudo isso havia acontecido. A polícia nunca descobriu a causa da morte dele, mas, a partir daquele momento, minha vida mudou drasticamente. A morte do meu pai foi um golpe tremendo para mim. Foi muito doloroso, e eu senti falta dele todos os dias. Mas, acredite ou não, os pesadelos e as visões desapareceram da minha vida para sempre. Agora, com 48 anos, nunca mais tive um episódio desse tipo. Tenho certeza de que o sacrifício do meu pai me livrou das sombras. Ele sempre tentou me proteger, até mesmo ao custo da própria vida. Desde então, entendi que, às vezes, é preciso enfrentar os próprios demônios para encontrar paz e redenção. Eu ainda lembro como tudo começou. Eu tinha 9 anos de idade e o cinema era minha paixão. Nas férias, eu passava horas assistindo a cada filme. Todo Natal, eu quase sempre estava na primeira fila para ver meus filmes favoritos de Rena ou Contos de Páscoa. E quando o Halloween chegava, eu mal podia esperar para me imergir nos clássicos de terror. Mas o que eu vou te contar agora aconteceu numa dessas noites de Halloween. Há alguns anos, quando eu tinha 15. Um novo filme do Fred Krueger tinha sido lançado. Sim, eu sei que tem gente que acha que já era hora de deixar esses personagens no passado.
mas eu não me importava. Naquela manhã, liguei para meus 2 melhores amigos, Daniel e Santiago. Galera, lembram do filme do Fred que eu falei? Vamos ver ele hoje à noite. Eu já comprei 3 ingressos, disse eu, animado. Fiquei muito feliz por eles também estarem empolgados. Então, nos encontramos para a sessão das 19 horas. Quando chegamos ao cinema, a excitação no ar era palpável. Eu vi pelo menos 5 pessoas fantasiadas de Fred Krueger. Eu pensei, caramba, como eu não pensei nisso também? À medida que o filme começava, eu me sentia uma criança novamente, e a atmosfera do lugar me absorvia completamente. Eu chorava de tanto rir a cada cena sangrenta, e a cada grito eu me emocionava. Daniel e Santiago estavam completamente imersos na história e eu, por minha vez, não conseguia deixar de observar as reações dos outros. Era um costume estranho, observar como as pessoas reagiam àquelas cenas de terror. Mas teve um garoto sentado algumas fileiras atrás de nós que me deixou curioso. Ele estava sozinho e nunca mostrou qualquer emoção. Seu rosto estava completamente impassível. Toda vez que alguém pulava da cadeira ou gritava, ele apenas ficava ali, como um espectador alheio ao horror que acontecia na tela. Fiquei me perguntando por que ele teria ido ver um filme de terror, se nem parecia estar se divertindo. Quando as luzes se acenderam e o filme terminou, decidimos sair e procurar um lugar para comer. O lugar estava uma loucura, cheio de crianças fantasiadas de formas incríveis que eu teria adorado ter na minha infância. Santiago, Daniel e eu encontramos um café com algumas mesas vagas e nos sentamos. Eu pedi um hambúrguer. Enquanto esperava, notei o garoto da última fila, sozinho, em uma das mesas. Ele ainda estava com a fantasia do Fred Krueger, com o chapéu e a famosa camisa listrada. O estranho era que ele parecia imune a tudo o que tinha acontecido. Que doideira, né? Disse Santiago, mordendo o sanduíche e sorrindo. O filme foi ótimo. Daniel se levantou e disse: Galera, vou no banheiro, tomei muito refrigerante. Eu fiquei mais um pouco, falando sobre como o filme tinha sido incrível. Então, me levantei para ir ao banheiro. Fiz a primeira parte do meu alívio e fui lavar as mãos. Foi quando, naquele momento, ouvi o cara do filme entrando no banheiro. No espelho, foi aterrorizante estar perto dele, já que ele estava no papel de Fred. Não sei se eu te falei, mas ele estava fantasiado do personagem. Ei, eu te vi no filme, Fred Krueger. Foi ótimo, disse eu, sorrindo. Mas ele não respondeu. Decidi não dar mais atenção e continuei com o que estava fazendo. Mas ele ficou atrás de mim, como um espectro do cinema. Em determinado momento, ele se abaixou, como se estivesse amarrando o sapato. Depois de um momento de paz, eu sequei as mãos e joguei a toalha no lixo, pronto para sair do banheiro. Mas, assim que me virei para sair, senti algo apertando o meu pescoço, como se uma cobra tivesse me pegado. Ele me empurrou para trás com força, e meu coração subiu na garganta. A adrenalina percorreu minhas veias, e eu não sabia se estava sonhando ou se estava vivendo uma cena de um filme de terror que estava se tornando realidade. De repente, eu caí no chão, sentindo o ar escapar dos meus pulmões. Era como se um laço invisível estivesse me sufocando. A visão do cara atrás de mim se tornou turva, mas quando ele se abaixou, eu percebi que não estava amarrando os sapatos. Não, ele havia tirado o sapato, se estava usando o cadarço para me estrangular. Naquele momento, entrei em pânico e lutei com todas as minhas forças para me libertar, mas ele era mais forte, e o aperto aumentava. Já quase exausto e frágil, tentei dar um soco na cara dele com a parte de trás da minha cabeça, mas isso não o fez parar. O cordão estava tão apertado que meus dedos mal conseguiam tocar meu pescoço. Ajuda! Tentei gritar, mas as palavras saíam fracas e entrecortadas. A cada segundo que passava, eu sentia meu corpo ficando sem oxigênio, e tudo o que eu conseguia pensar era que aquele seria o lugar onde eu morreria. Um banheiro de café, assassinado por um louco com um cadarço. Em determinado momento, senti-me tão fraco que simplesmente parei de lutar e aceitei meu destino. Fechei os olhos e deixei-me ir. A escuridão começava a me envolver, quando, de repente, ouvi um som suave que quebrou o silêncio do banheiro. Deixa ele ir,
disse uma voz firme e determinada. Era a voz de Daniel. Ele chegou bem na hora, justamente quando o cara estava prestes a acabar comigo. Daniel veio para me defender como um verdadeiro herói, com uma determinação que me surpreendeu, já que eu nunca fui dos mais corajosos, mas ali estava ele, enfrentando o psicopata. De repente, meu amigo saltou sobre o louco, socando e chutando sem parar. Isso foi mais do que suficiente para fazer ele me soltar. Quando o cara caiu no chão, sem fôlego, Daniel lutou ferozmente com ele. Eu rastejei alguns metros, tentando recuperar minhas forças. Estava tão fraco e tonto que não conseguia ficar em pé. Sentia como se estivesse fora de contato com a realidade. Mas o que vi a seguir me deixou paralisado. O cara, em meio à sua loucura, pegou uma faca da luva do Fred. Antes que eu pudesse reagir, cortou o estômago de Daniel. De repente, o sangue dele começou a jorrar, manchando o chão de vermelho. Daniel, eu gritei, mas ele caiu de joelhos, pressionando ambas as mãos contra o ferimento. O cara tentou fugir, mas, no reflexo, eu agarrei sua perna com toda a força, justo quando ele estava prestes a sair pela porta. Você não vai escapar, eu gritei, mas ele me deu um chute tão forte na cabeça que eu soltei a perna dele, e ele saiu correndo do banheiro. Em segundos, o caos se instaurou ao nosso redor. As pessoas no café olhavam para nós com expressões horrorizadas, e ninguém sabia o que fazer, até que, finalmente, alguém gritou para chamarem uma ambulância. Enquanto isso, fiquei agachado tentando ajudar Daniel. Naquele momento, Santiago entrou no banheiro. Ao nos ver, ficou completamente horrorizado. Ele estava na fila tentando comprar uns chips quando ouviu a confusão no banheiro, mas nunca imaginou que fosse conosco. A ambulância chegou em minutos, mas o ferimento de Daniel era grave. Passamos a noite no hospital, tomando café e esperando que um médico nos desse boas notícias, enquanto a ansiedade nos consumia. Os pais de Daniel também estavam lá, desesperados e muito chateados com o que havia acontecido com o filho. Depois de algumas horas, o médico finalmente apareceu para nos dar alguma informação. Ele está estável, mas vai precisar de tempo para se recuperar, ele disse. Graças a Deus, eu disse baixinho, enquanto soltava o ar que estava segurando até então. Mas, justamente quando eu respirei aliviado, um policial entrou. Oi, sou o oficial Brown. Preciso que vocês venham comigo até a delegacia. Achamos o cara, ele disse. Meus olhos se abriram de surpresa com a notícia, e sem pensar por um segundo, fui com eles até a delegacia. Quando chegamos, fui levado para uma sala para identificar quem dos suspeitos era o responsável pelos acontecimentos. Quando entrei na sala, vi várias pessoas, e embora eu não tivesse visto o rosto do agressor direito, pude identificá-lo imediatamente. Não porque reconhecesse seus traços, mas porque o seu rosto estava impassível. Não havia emoção nos olhos dele, e eu soube na hora que ele era o homem que me atacou. É ele, eu disse, apontando o dedo e encarando aqueles olhos frios e sem vida. Tem certeza? Me perguntaram. Absoluta, respondi. Embora ele já não estivesse com suas lâminas, eu tinha certeza de que era o louco do cinema. Eu esperava que ele fosse mandado de volta para a prisão depois do que fez com Daniel e comigo. O policial explicou que o cara era um fugitivo procurado por 5 assassinatos. Você teve muita sorte de estar vivo, garoto, ele disse. Mas eu não me sentia sortudo, não enquanto meu amigo Daniel estava ferido e à beira da morte. Sim, mas meu amigo não está bem, respondi, sentindo um nó no estômago. Justo quando eu estava saindo, me deparei com o assassino novamente. Ele estava sentado calmamente, com um sorriso sinistro no rosto. Isso não acabou. Um dia eu vou cortar sua garganta, ele disse, exibindo um dente de prata que brilhava como um aviso. Eu senti um arrepio percorrer meu corpo, mas continuei olhando para ele e disse, você não vai fazer nada disso, porque você vai apodrecer atrás das grades. Um sorriso maligno apareceu no rosto dele, e ele fez uma pequena reverência. Mas eu apenas virei as costas e saí. Mas aquela imagem ficou gravada em minha mente, uma marca que permaneceria comigo para sempre. A forma como ele me olhou, a forma como falou comigo.
Tudo o que aconteceu naquela noite de Halloween no cinema se transformou numa lembrança aterrorizante. Quando penso sobre isso agora, o medo se esconde em cada canto do meu ser. Quem era aquele homem? O que ele queria? E como ele sabia onde eu estaria? Essas perguntas ficaram me assombrando depois daquela noite, e talvez para sempre. E como ele sabia onde eu estaria? Essas perguntas ficaram me assombrando depois daquela noite, e talvez para sempre. Eu não conseguia parar de pensar no olhar dele, como se fosse uma previsão do que ainda estava por vir. Aquela sensação de estar sendo observado nunca me deixou, como uma sombra que se espalha por tudo ao redor. A cada dia que passava, eu me pegava olhando para trás, verificando se ele estava por perto, esperando que ele não tivesse voltado. Mesmo em casa, com todas as portas trancadas, a sensação de perigo se mantinha, silenciosa, mas constante. Cada vez que eu via um carro estacionando na rua, meu coração disparava. Cada vez que alguém passava pela janela, eu me encolhia, esperando ver o rosto daquele homem. Eu sabia que ele estava por aí, em algum lugar, esperando o momento certo para voltar. E, enquanto isso, Daniel lutava para se recuperar. Sua recuperação foi mais difícil do que qualquer um de nós imaginava. A faca tinha cortado fundo, e o dano psicológico foi tão grande quanto o físico. Ele não conseguia dormir à noite e sempre se assustava com qualquer ruído. Tinha medo até de sair de casa. Eu também sentia esse medo, mas não falava para ninguém. Não queria que eles soubessem o quanto aquilo ainda me afetava. Eu estava aterrorizado, mas me sentia culpado por estar tão abalado enquanto meu amigo estava sofrendo mais. O que aconteceu naquela noite no cinema mudou nossa vida para sempre. E, mesmo depois de semanas, o pavor ainda me perseguiu. Não era só o medo de estar sendo observado, mas também o medo do desconhecido. O que ele queria de mim? O que ele queria de Daniel? Às vezes, eu me perguntava se ele havia me seguido desde o início, se aquela noite no cinema tinha sido apenas o começo, se ele já tinha me observado antes, se ele já sabia de tudo sobre mim, sobre os meus amigos, sobre o que nós gostávamos de fazer. Era uma sensação de ser um alvo, sem nem ao menos saber por quê. Eu tentei seguir em frente, tentei fazer as coisas voltarem ao normal, mas nada parecia normal depois daquele encontro. Eu não conseguia mais assistir a filmes de terror sem lembrar do que aconteceu. Não conseguia mais ir ao cinema sem olhar por cima do ombro. O medo se instalou em mim de uma maneira que eu não sabia como controlar. E então, uma noite, depois de meses de aparente tranquilidade, eu recebi uma mensagem. Era simples, apenas um número de telefone, com uma única frase: "Eu sei onde você está." Meu corpo gelou. O medo voltou com força total. Eu não sabia o que fazer, nem a quem recorrer. A única coisa que eu sabia era que ele estava de volta e que nada seria como antes. Ele não iria me deixar em paz. E talvez, naquela hora, eu tivesse finalmente entendido o que ele queria: me fazer viver no medo eterno. Era uma tarde que havia começado como qualquer outra, mas agora eu sentia que os minutos estavam se transformando em longas horas. A monotonia da vida cotidiana havia sido interrompida. Aquele cara, Federico, andava de um lado para o outro com sua arma, criticando amargamente um sistema que ele considerava quebrado e como as empresas de seguros decidiam quem viveria e quem morreria, como se fosse um jogo de sorte. Sua voz era um sussurro quebrado, cheio de emoção e desespero, enquanto me contava que sua esposa havia implorado para que ele lutasse por ela de qualquer maneira que pudesse. Eu podia sentir a raiva e a frustração em suas palavras. De repente, as sirenes começaram a uivar, primeiro como um eco distante, mas depois ficaram mais altas, iluminando o lugar com luzes azuis e vermelhas. A polícia havia chegado. A tensão no ar era palpável. "Senhor Federo, sou o detetive Pablo, da NYPD. Queremos ajudar. Podemos conversar?" disse um dos policiais, enquanto se aproximava lentamente. Federo soltou uma risada amarga e balançou a cabeça. "Conversar? Agora vocês querem conversar? Não há saída agora", disse ele, enquanto seus joelhos tremiam, deixando escapar um soluço que me fez sentir um nó no estômago.
Você não quer saber como isso vai acabar? Continuou ele. Vai me chamar de louco? De terrorista? Mas eu não sou o vilão. São eles, com o dinheiro e o poder, que decidem quem vive e quem morre. As palavras dele gelaram meu sangue, me dando a certeza de que Federico não era um homem desesperado, mas sim alguém convencido de que sua causa era justa. Por um breve momento, eu pensei que ele fosse largar a espingarda. Sua cabeça baixou. Nesse instante, eu vi um pequeno feixe de laser vermelho em seu peito. Bai! O disparo ecoou mais alto do que qualquer barulho que eu já tinha ouvido, e Federico vacilou, como se estivesse em um filme. O sangue apareceu imediatamente na borda de sua camisa, enquanto a espingarda escorregava de suas mãos para o chão, e seu corpo desabava como um saco. Tudo aconteceu tão rápido. A polícia arrombou a porta e entrou, gritando ordens, enquanto eu fiquei congelado embaixo da minha mesa, com tanto medo que nem conseguia me mexer, nem respirar. Tremia enquanto assistia o corpo de Federico sendo retirado em uma maca, seu rosto pálido e sem vida. As noites passavam. Toda vez que eu fechava os olhos, acordava suado, com o eco do disparo ainda reverberando nos meus ouvidos e a voz de Federico me assombrando, me avisando. Você acha que está seguro? As notícias logo se espalharam. O cara que tinha sido morto era um graduado da Ivy League, com 28 anos, chamado Federico Mendoza. Ele era um cara brilhante que já não aguentava toda a ganância do sistema de saúde. No dia 6 de dezembro de 2023, outro evento ocorreu. Supostamente, o CEO de uma grande empresa de saúde em Manhattan, um certo Arthur Brown, havia sido baleado e morto, e só encontraram um suspeito, chamado Diego. Alguns dias depois, na Pensilvânia, quando as autoridades o encontraram, ele tinha um silenciador impresso em 3D e um manifesto no qual criticava ferozmente a indústria da saúde. Ele foi acusado de assassinato e terrorismo, mas se declarou inocente. Essa notícia estava no ar enquanto todos debatíamos se Diego era um herói ou um vilão. Eles esculpiram os supostos criminosos na pedra, transformando o crime em um espetáculo midiático. Eu nunca fui uma pessoa muito sociável. Nessa época do ano, sempre me sentia deslocado. Enquanto todos estavam festejando, eu só queria desaparecer. Era por volta das 2 da manhã quando eles voltaram para casa, rindo e conversando. Minhas queridas colegas, Maria e Karen, se despediram e continuaram andando. Logo depois, Ivana e Alba chegaram, suas vozes se misturando com o barulho da televisão. Eu, por outro lado, estava na minha mesa, deslizando meu dedo pelo celular, como se isso fosse me distrair do mundo lá fora. Às 3 da manhã, o prédio estava completamente silencioso. Era normal que todos tivéssemos nossas rotinas noturnas. De repente, um barulho quebrou a tranquilidade. Algo pesado, como se alguém tivesse tropeçado. Eu congelei. Não poderia ser nada, pensei, mas a sensação de inquietação se espalhou pelo meu peito. Decidi que precisava de um café para me acalmar. Caminhei até a sala onde eu podia fazer o café quente. Ao abrir a porta, o ar parecia estranho, quase como se eu estivesse prendendo a respiração. Olhei em direção à mesa da sala de jantar e caminhei lentamente para não fazer barulho no chão de madeira. Foi quando o vi. A princípio, pensei que estava enganado, mas não estava. Pela postura e pela altura, eu percebi que era ele. Diego, com uma máscara preta e suave, sem características. Meu coração parou. Ele estava com uma faca longa e brilhante na mão, refletindo a pouca luz que entrava pela janela, como o dente de um monstro. Num instante, eu me agachei atrás da mesa, sentindo meu coração bater tão forte que eu tinha certeza de que poderia ser ouvido. A porta se fechou atrás dele e eu fiquei lá, paralisado de medo. O silêncio se estendeu, me fazendo sentir que ele poderia estourar a qualquer momento. Então, eu ouvi um leve suspiro, e depois, nada. Meu estômago se revirou quando vi a faca novamente, pingando o líquido escuro que manchava o chão. O que diabos ele estava fazendo? Eu não queria ficar ali. Queria gritar, correr, mas meu corpo havia se transformado em um bloco de gelo. Tudo o que eu podia fazer era observar enquanto o cara se movia calmamente, como se tivesse feito aquilo 1000 vezes. A lâmina brilhava com sangue. A cada gota que caía, deixava um rastro para trás.
como migalhas de pão. Nesse momento, ele se virou e saiu, indo silenciosamente na direção de onde Maria e Karen estavam. Eu senti o pânico começar a crescer dentro de mim. Onde eu podia me esconder? Eu me arrastei cuidadosamente pelo chão, meu coração batendo a 1000 por hora, procurando um lugar. Minhas mãos tremiam e me escondi atrás de um vaso alto, tentando me tornar invisível contra a parede. Por favor, não me deixe ver, eu pensava. Através da pequena abertura da porta, vi ele empurrar a porta onde Karen estava. O que você está fazendo? Perguntou Karen, sua voz trêmula, confusa. Diego mal sussurrou algo em resposta, mas de repente, um horrível rangido ecoou pela sala. Karen, ele gritou, mas seu terror virou um som gutural, enquanto o sangue se espalhava pelas paredes. Eu tapei minha boca com as mãos, tentando segurar as lágrimas que desciam pelo meu rosto, enquanto pedia mentalmente para que ele não me ouvisse. Meu corpo inteiro tremia de medo. Então, houve um momento em que o tempo parou. A cabeça dele se virou em direção ao corredor e seus olhos frios e vazios me escanearam com uma frieza aterradora. Meu coração batia tão rápido que eu pensei que fosse estourar. Por favor, saia, eu disse para mim mesma. O cara deu mais um passo em direção ao vaso onde eu estava escondido. Não, não, não. O ar queimava no meu peito e minha visão se turvou. Mas, de repente, como se tivesse decidido que não valia a pena perder mais tempo, ele se virou e se afastou, seus passos sumindo na noite. Eu fiquei lá, congelada, abraçando o vaso até os primeiros raios de luz do sol surgirem. Finalmente, saí do meu esconderijo e caminhei pelos corredores, tentando escapar. Era como andar em um pesadelo. A polícia estava por toda parte e o ar estava impregnado com o cheiro de cobre misturado com alvejante. Fitas de cena do crime cruzavam os corredores. Um policial se aproximou e me perguntou quem eu era. Eu gaguejei algo que nem eu mesmo entendi e eles me conduziram para fora, me tratando como uma criança perdida. Sentei na calçada, observando todo o caos ao meu redor. Podia ouvir pedaços de conversas. Não há impressões digitais. Nenhum sinal de entrada forçada. 4 vidas foram apagadas em um instante e ninguém tem ideia do porquê. Semanas se passaram e o prédio parecia esmagado pelo medo. A mídia estava à espreita, criando teorias e procurando culpados. Então, depois de um ano, prenderam um cara chamado Diego Smith, um estudante de doutorado em criminologia. A ironia me deu um nó no estômago. O carro dele tinha sido visto perto do prédio na noite trágica dos assassinatos, e seu DNA bateu com a bainha da faca que deixaram para trás. Mas nada disso apagava o terror que me assombrava. Mesmo agora, não consigo fechar os olhos sem ver aqueles olhos frios e vazios me encarando, como se estivessem sempre esperando eu baixar a guarda.